Parece que a PF prepara a prisão preventiva de Lulinha, baseada, obviamente, vamos dizer assim, provavelmente há indícios fortíssimos, até provas, de que Lulinha estava nas fraldas do INSS. Bom, diante disso, Lulinha, que já está na Espanha, se desespera, ligou para o Papi e tentou explicar um monte de coisa para o Papi. Em verdade, tentaram arranjar uma estratégia. Papi, vai conseguir controlar dessa vez, Papi? Vai conseguir blindar de novo aí, ô Papi? Lulinha liga para Lula após PF apontar possível tentativa de fuga em meio a temor de prisão. Diz o jornal O Globo. Relatório da Polícia Federal apontou indícios de que a saída de Lulinha do Brasil para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Que interessante. Em meio à apreensão, estão apreensivos no governo sobre um eventual pedido de prisão de Lulinha. Lulinha ligou para o pai, o presidente, na semana passada para falar, segundo aliados do petista, segundo aliados de Lula, Lulinha ligou para falar sobre a situação e a permanência na Espanha, onde vive. Relatório da PF apontou indícios de que a saída de Lulinha do Brasil para a Europa poderia configurar uma tentativa de fuga. Em meio à tensão do Palácio do Planalto com o caso e a revelação da proximidade de Lulinha com Antônio Carlos Antunes, careca do INSS, um dos protagonistas do escândalo, a defesa de Fábio Luiz o colocou à disposição para prestar esclarecimentos. Tá certo. Bom, interlocutores de Lulinha dizem que Lulinha estava procurando imóveis em Madrid para morar, desde 2023, tá certo. Segundo a defesa de Fábio Luiz Lulinha, ele estava com pré-matrícula dos filhos encaminhada desde 2024, quando se mudou para a Espanha com a família, cerca de um ano antes da operação contra a fraude do INSS. Em relatório da PF, enviado ao gabinete do ministro Mendonça, do Supremo, a PF aponta a possibilidade de evasão do país, ou seja, fuga. Do ponto de vista investigativo, asseveramos que Lulinha viajou para o exterior sem previsão de volta, diz a PF. Lulinha, segundo nossas investigações, viajou ao exterior sem previsão de volta, o que denota possível evasão do país. Fuga, considerando estar associado aos fatos, ao principal operador, dizendo que Lulinha está ligado ao principal operador, que é o Careca, que teria causado prejuízo a milhões de aposentados do Brasil. De acordo com interlocutores de Lulinha, ele teve a iniciativa de telefonar para o Papi, com o objetivo de falar sobre as circunstâncias do planejamento da sua mudança e da permanência na Espanha. Lula tinha conhecimento da mudança de Fábio Luiz, sua esposa e os filhos para a Espanha em meados de 2024 e tratava do assunto de forma reservada até entre pessoas próximas. Por que será? Por que será? Por que será? Por que será, né? Ai, ai. Ai, ai. Diz aqui o Carlos Andreasa, do jornal Estado de São Paulo, está em curso uma cruzada para limitar o direito do parlamento de investigar. Quem está fazendo isso? Os guardiões da democracia, o Supremo, para sufocar os poderes de investigação próprios de autoridades judiciais que as CPIs têm. Moraes limita o COAF após o órgão apontar a movimentação de Toffoli e de Nunes Marques. Limita o COAF. Eu tenho vergonha na cara? Não tenho. Você que está aí tem vergonha na cara? Não tem. Nós somos nada. Nós somos palermas, só servimos para pagar impostos, enquanto esses caras fazem de um tudo no país. Ninguém reage. Eu quero dizer, ninguém reage democraticamente. O parlamento está completamente viciado. Os órgãos de contas, os órgãos fiscais, o Ministério Público, todo tomado. A mídia, a OAB, que coisa. Que coisa. Gente, onde é que vocês acham que o país vai parar dessa forma? Todos os maus exemplos estão aí concretizados todos os dias. Autoridades que eram para ser probas, ponderadas, judicantes, são as autoridades que escandalizam o país. Eles dobram, redobram, tridobram as apostas. Veja, nunca, como hoje, aquela frase do Rui Barbosa nunca foi tão real, nunca foi tão atual.
No Brasil de hoje, a disfarçatez é tanta que o homem honesto se envergonha de ser honesto. É um escândalo ver Moraes atuando para limitar órgãos de controle, órgãos de fiscalização, para que o órgão não trabalhe contra ministros. Que é disso que se trata. Procurador de Instituto contra a Corrupção diz que esse ato de Moraes sobre o COAF contribui para a impunidade ou para a autopreservação, né? Eu vou dizer a vocês, eu observo a cena nacional há bastante tempo e eu não sei onde vamos parar. A lugar bom não vamos. Aonde vamos parar com esse tipo de coisa? As autoridades do país dão um mau exemplo. Decidem causa própria. E perderam o pudor, eles dobram, como eu disse, redobram a aposta, eles perderam o pudor. Eles se acham, como disse o Marcel Van Hatten hoje, por meio de petição, eles se acham intocáveis. Juízes, vocês não reagem porque estão bem alimentados com os penduricados, porque ainda sobraram 70% dos penduricados para vocês? Ninguém faz a sua parte no Brasil. Ninguém faz a sua parte no Brasil, é uma coisa escandalosa. Donald Trump diz que Cuba é a próxima a aumentar ações militares dos Estados Unidos. Mas primeiro tem que fazer a coisa certa, né? No Irã. Se os Estados Unidos saírem de inopino, supetão do Irã, as Forças Armadas que já estavam bem ridicularizadas após Biden seguirão ainda mais ridicularizadas. Uma nação, um povo, um homem, um presidente da República, às vezes está na encruzilhada da história. Tem que ter coragem. Tem que quebrar vários ovos para se fazer um baita omelete. Negócio. É uma época difícil. Uma época difícil. Vamos ver aqui o que diz a Foice de São Paulo. Olha o José Simão. Flávio tira o sobrenome e agora não pertence mais à sua família. Você fez piada, José Simão? Quando o PT deixou de usar a legenda, deixou de usar a cor. Vejam como esses caras da Folha de São Paulo não são jornalistas, são torcedores. Olha o que disse Hélio Schwartzman. Lula é competitivo, favorito, mesmo que a economia piore com a guerra. Nada acontece a Lula. Nada, né, Hélio Schwartzman? Beleza, tá certo. Isso não é jornalista, isso é torcedor pago ao custo de muita grana. Muita grana. O Planalto, o governo Lula aciona a operação de emergência após relatório da CPI para evitar indiciamento de Lulinha. Tá vendo aí? Todo o dinheiro seu, colocado para pagar parlamentares, estruturas de seus gabinetes, etc., para ficarem fazendo esse jogo dentro do parlamento para salvar o Lulinha. Para salvar o Lulinha. Que coisa, hein? Nós estamos vivendo tempos difíceis demais. A casa de Bolsonaro, que continua sequestrada, quer dizer, continua cumprindo pena agora, só que agora domiciliar, casa de Bolsonaro terá ronda policial e condomínio pede que moradores evitem aglomeração. Deixa seu like aí, inscreva-se, comente agora, compartilhe.
faça a sua inscrição. Vamos lá, se aparecer o botão hypar, clica aí agora. Vá até a aba Seja Membro, torne-se membro desse canal.